Sejam muito bem-vindos a esta aula, onde a gente vai conversar sobre aprovação de crédito. Vocês sempre vão ter que adequar isso ao cliente de vocês. Então, como funciona? Iniciou pelo atendimento, por descobrir o que o cliente está buscando, por oferecer e direcionar ele para fazer a simulação, fizeram a simulação e definiram que ele pode comprar um imóvel de X valor. Aí vocês ofereceram e direcionaram ele para primeiro aprovar o crédito, para depois definir o imóvel, para não haver a frustração de lá definir o imóvel e aprovar um pouquinho menos do que ele precisa, ou dar algum tipo de imprevisto, e também para ser objetivo e não perder tempo, nem de vocês e nem do proprietário. E nem do próprio comprador de sair olhando imóvel e depois não dar certa parte à aprovação. Quando o cliente já aprovou o crédito, eu vou falar isso 1000 vezes, ele está com aquele dinheiro disponível na mão. E o que é muito importante? Que vocês não percam tempo em identificar e daí sim direcionar ele para o imóvel ideal. Por quê? Porque ele está com o dinheiro na mão, ele pode comprar com vocês ou com outro colega. Quanto à aprovação, o que é essencial? Que vocês façam isso com todo cuidado, com todo zelo. Vocês têm que fazer isso com uma qualidade que quem receba o processo de vocês tenha vontade de fazer a aprovação do crédito. Ou seja, independente de encaminhar isso direto para o seu gerente ou por intermédio de um CCA, de um correspondente bancário ou até de um colega, independente do formato que vocês trabalham, ou vocês mesmo vão fazer essa etapa, o que eu acho bem válido, pelo menos no início, porque eu sempre defendo que para você delegar, você tem que primeiro saber. Eu acho muito complicado a gente delegar as coisas que a gente não tenha o mínimo de conhecimento. O mínimo, o básico, eu acho importante ter. Então, embora eu não faça minhas documentações, eu acho muito válido que eu aprendi, que as primeiras lá no passado eu fiz. Porque isso é diferente de só delegar e nem saber o que está acontecendo. E também não tem como cobrar. Como é que vai cobrar alguém se tu não sabe o que tu está querendo cobrar? Então vamos lá. O que é bem importante e relevante é que nos cadastros, cada banco tem a sua ficha cadastro. Eu uso uma ficha de informações que ela é bem objetiva. Eu passo para o cliente e aquilo é um rascunho. O cliente, eu até colho a assinatura na precaução, né, gente? Então, para comprovar que foi ele que me passou aquelas informações. Mas ela é um rascunho. Ele preenche do jeito que ele quiser, pode ser a caneta com uma letra bem feia, não importa. E depois eu vou digitar, e isso tem que ser a ponta de dedo. Por quê? Porque quanto mais completa, quanto mais dados, quanto mais informações vocês derem para o banco, para o sistema que vai rodar a aprovação do crédito, mais provável é a aprovação. Então eu já vi muitos créditos negados porque não passou referência, porque não passou informações que eram relevantes. Um detalhe que é importante, alguns clientes estão comprando com vocês e estão saindo do aluguel. Como que geralmente, nos testes que eu já fiz, o sistema interpreta o valor do aluguel do cliente. Ele interpreta que se o cliente pode pagar aluguel, ele poderá pagar a prestação. Ou seja, é uma informação super relevante. Então, tem que ter esse cuidado. Coloca o aluguel, coloca o valor que ele paga de aluguel. É muito importante, além de passar todas as informações verídicas sobre o cliente, não guardar informações, não ter preguiça, exceder. É como eu falo no contrato particular. Eu nunca vi dar problema porque sobrou informação. O problema é que dá sempre quando falta informação. E o cadastro para aprovação do crédito é a mesma coisa. Então, em relação a tudo que vocês vão montar para aprovação de crédito, tudo que excede, tudo que é informação a mais que seja relevante, é positivo, não importa se sobrar. Mas o meu cliente, ele tem renda comprovada e ele me mandou também os extratos bancários, os cartões de crédito dele. E aí vocês notarem que ele paga sempre em dia, que ele nunca entra no limite, que a conta dele tá bem bonita, que os extratos de cartão de crédito ele paga sempre em dia ou antes do vencimento, fatura integral. Então é detalhes, a gente tem que ter o bom senso. A gente quer que o nosso cliente seja aprovado. Então não vamos perder a oportunidade de convencer o nosso gerente, ou o banco, ou o próprio sistema, de que ele realmente está apto
pode e vai ter condições de pagar aquele financiamento. Tudo que vocês receberem de documento que é excesso, mas que vocês acham que agrega positivamente, utilizem. Agora, ao mesmo tempo, se vocês atenderem um cliente que a condição dele não é ideal, que ele tem inclusive restrição cadastral naquele momento, ele paga os cartões de crédito sempre em datas que não são corretas, vocês podem até tentar aprovar esse cliente, mas é provável que não vai aprovar. E aí, se tiver essa documentação excedendo, daí não envia. Mas se ela for positiva, junta tudo e cuidem muito com isso, com uma realidade do que é. Um ponto bem positivo para vocês terem uma tranquilidade na aprovação do crédito é sempre direcionar o cliente para algo que ele pode. Nunca direcionem ele para algo que ele não pode. Não incentivem ele a comprar algo que vocês estão percebendo que ele não vai ter condições de arcar, porque isso vai acabar com a credibilidade de vocês junto ao agente financeiro. E também vocês vão ter um cliente perdido, porque a partir do momento que o cliente adquirir um imóvel que ele não possa pagar, é um cliente perdido para vocês, para o mercado. Dificilmente ele vai indicar, porque ele vai ficar com uma frustração. Então é bem mais fácil vocês preservarem o cliente de vocês no momento de definir o valor do imóvel e ele comprar algo que vocês estão percebendo que ele vai poder comprar e ficar tranquilo, do que incentivar ele a comprar algo que vocês estão vendo nitidamente que não pode. É a famosa história da empatia. Se coloquem no lugar do cliente e sejam verdadeiros, sinceros com ele. Oriente ele para fazer o que vocês fariam. Voltando para aprovação, eu me empolgo e daí já vou falando de outras coisas que já sai. As aulas, eu acho que eu não tenho uma única aula que eu falo só daquele assunto que eu começo lá no início, porque eu fico tão empolgada que daí eu já quero falar tudo ao mesmo tempo. Então, sobre aprovação, o detalhe é esse. É fundamental que vocês usem o discernimento de vocês, o bom senso, para fazer tudo de uma maneira correta. Quando vocês montarem toda a situação, toda a documentação, todo o cadastro, vocês olhem e coloquem o bom senso de vocês. Tá, mas se eu fosse o gerente do banco, como que eu entenderia isso, aquilo, aquele outro? Uma coisa bem positiva. O cliente ser cliente do banco onde ele vai fazer o financiamento, isso é de praxe, não tem. Inclusive, no geral, normativamente, a prestação é débito em conta. Então, se ele ainda não é cliente do banco, da agência onde vocês estão buscando financiamento, ele terá que ser até no máximo o dia da assinatura do contrato. Isso não se fala. Mas vocês podem agregar mais ainda a isso. Eu costumo orientar os meus clientes que se eles estão comprando usando o financiamento daquele banco, que eles possam migrar o máximo possível para aquele banco. Se eles têm uma empresa, que eles tragam a conta jurídica. Se eles usam cartão de crédito, que eles usem daquele banco. Se eles têm algum tipo de seguro de veículo, o seguro do imóvel, que eles façam, porque tu vai beneficiar, tu vai ser parceiro do banco que tá te dando o valor para te adquirir o teu imóvel, ou do outro banco lá que tu não pôde financiar por eles, ou porque não aprovou, ou porque o juro deles é muito alto. Então essa contrapartida é que faz com que o nosso relacionamento vá se fortalecendo, porque a gente tem que ser justo, tem que se colocar no lugar de cada parte do negócio. E nesse momento da aprovação, é o momento da gente se colocar no lugar do gerente, da agência, do banco. Ah, porque bancário só quer dinheiro. Não é isso, não importa. É ele que está emprestando dinheiro. Nesse momento, ele está beneficiando o comprador, ele está beneficiando o vendedor e ele está beneficiando o corretor. Porque se precisa de algo e ele está nos dando, não é porque ele é banco que a gente não tem que enxergar o lado dele. E o lado dele é esse. Os bancos, as agências, os gerentes, eles precisam sim de produto, de relacionamento, de conta. Então, se o cliente está recebendo o financiamento naquele banco e quando a gente encaminha a aprovação, a gente já pode informar ao gerente: esse cliente aqui dando tudo certo, ele quer também abrir a conta jurídica. Esse cliente dando tudo certo, ele quer passar a receber nessa conta. Esse cliente aqui dando tudo certo, ele pretende já fazer um seguro do imóvel, ele pretende trazer o seguro do veículo dele para cá. E assim, todas as coisas que esse cliente possa ter. O cartão de crédito, como eu já falei, eu acho muito importante. Alguns casos, inclusive na minha ficha de informações, o cliente já escolhe o tipo de cartão de crédito que ele gostaria. Se é Visa, se é Master, se é nacional, se é internacional. Por quê? Porque eu já vou encaminhar, esse cliente gostaria de um cartão de crédito.
Depois, até se o cliente achar que para ele aquilo não é benéfico, tudo bem, mas é uma opção que ele tem a mais de beneficiar o banco e até de se beneficiar, principalmente quando tu está comprando um imóvel, um cartão de crédito às vezes é muito bem-vindo, porque às vezes tu precisa comprar alguma coisa, algum detalhe e tu tem aquele crédito disponível. Se tu não está comprometendo toda a tua vida, toda a tua renda naquele imóvel, o cartão de crédito já vai te beneficiar com mais isso. Então, gente, na aprovação, isso, se coloquem no lugar de cada um. Tem que beneficiar o comprador? Claro, claro, mas também tem que ser bom para as outras partes. O banco também tem que ser bom para ele. Eu tô sempre dizendo a mesma coisa. Não tratem o banco como inimigo, porque o banco é um parceiro de um negócio e ele tem que ter, sim, a vantagem, o resultado dele. Todo mundo tem que ganhar. Os negócios, para serem bons, é o famoso ganha-ganha. Todos têm que ganhar. E na hora da aprovação, é o momento de você explicar para o cliente o quanto que ele pode dar de retorno para o banco e já informar isso ao gerente de vocês.